Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 2 e 3, 2, 16 e 17. Diz assim a leitura da palavra de Deus. Gênesis 2, 16 e 17, Gênesis 3, 1 ao 11. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 1 ao 11 agora. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta da serpente à mulher. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, hoje nós vamos continuar a segunda parte da mensagem, o pecado de Adão em nós. Será que ninguém mais se aflige pelo pecado? Então, nós vamos começar a segunda parte da mensagem que nós iniciamos no domingo passado. E esta mensagem que nós começamos, ela trata a respeito da gravidade do pecado e como o pecado, ele entrou na humanidade, como ele se originou. Por isso que a doutrina sobre o pecado, na teologia, fala que o pecado de Adão é o pecado original, é o pecado pelo qual entrou na humanidade, o pecado pelo meio pelo qual ele entrou na humanidade. Nós não vamos falar da origem do pecado em si, mas de como o pecado se iniciou na humanidade. Então o pecado ele entrou por Adão. Em Romanos 5,12 nós temos esta palavra aqui: o pecado entrou por meio de um homem, Adão, e passou a toda a sua humanidade, a toda a sua descendência, a todos os seus filhos, se assim podemos dizer, porque o primeiro pai e a primeira mãe foi Adão e Eva. Foram o primeiro casal que Deus criou, do qual todos nós originamos na nossa carne. Nós temos origem, nós descendemos segundo a carne de Adão e Eva. Por causa do pecado deles, nós também herdamos este pecado em nossa natureza. Então, quando falamos pecado original, estamos falando como começou o pecado na humanidade, como ele entrou, por meio de um homem e de uma mulher. E nós vimos no culto passado que este pecado, ele é imputado, ele não é imitado. Então, ou seja, por causa de Adão, recebemos esta imputação. Então, não é como aqueles que defendem o livre-arbítrio, os pelagianos, que são, se assim poderíamos dizer, que são falsos ensinadores, que defendem que o ser humano tem livre-arbítrio, tem direito de escolha em relação a Deus. Mas em relação a Deus, todo pecador não tem livre-arbítrio, porque todo pecador
pecador está sujeito, está debaixo do poder do pecado. Então, as suas escolhas são afetadas pelo pecado. E, no caso, em relação a Deus, é impossível que o pecador escolha Deus, porque a palavra de Deus não pode mentir. Porque ninguém pode ir a Deus, a não ser que Deus o chame primeiro. O Senhor Jesus declarou isso enfaticamente. Ninguém pode vir a Deus o Pai, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, ninguém pode ir a Deus, a não ser por meio, ninguém pode ir a Cristo, a não ser por meio de Deus. Deus dê a graça, a capacidade para que esse pecador vá a Deus. Nós precisamos entender isso. Então, o pecado de Adão, ele é imputado. Então, ele não é imitado, né? O pecador, ele não torna-se pecador porque ele vê um outro pecador e copia o pecado e, enfim, torna-se um pecador. Não. Ele é um pecador porque ele já nasce no pecado, já nasce com o pecado nele, então ele pratica o pecado porque o pecado está nato nele. E esse pecado também de Adão, esse pecado original, ele é propagado pela natureza. E como vamos ver no texto de Gênesis 3, foi o veneno da serpente, inoculado, injetado na vida de Eva primeiramente, depois de Adão, para que esse pecado agora fizesse parte da humanidade. E como falamos também, esse pecado, diferentemente dos anjos, porque os anjos não têm relações íntimas, então eles não conseguem, os anjos são independentes nesse sentido. Eles não dependem uns dos outros para existir, e diferentemente da humanidade, que depende de Deus, primeiramente sim, mas depende que um homem e uma mulher tenham uma relação para que gere uma vida. Então esse pecado ele é transmitido, ele é herdado, comprovado biblicamente, de um homem e de uma mulher. Então é bem diferente em relação aos anjos. Nós vimos isso também, mas estamos passando rapidamente aqui. E vimos também que esse pecado original, ele tem dois nomes. Ele é chamado também de velha natureza, de velho homem. E também da lei do pecado. Ele tem força porque a lei do pecado atua. A lei do pecado na vida de uma pessoa que não está salva ainda por Deus, ela faz com que o pecador ele satisfaça o pecado, ele ame o pecado, ele seja forçado. Isso está lá em Romanos 7, 25. Nós temos Paulo declarando a respeito da lei do pecado, que faz com que aquilo que ele não quer, ele faça, aquilo que ele quer, ele não consegue fazer. Então ele é forçado pelo pecado a fazer aquilo que o pecado quer. E isto tudo faz parte do pecado original que nós, como humanidade, herdamos de Adão e Eva. E principalmente na questão de Adão, porque o Adão é o federal, o cabeça de toda a humanidade, é o representante da humanidade de Deus. Por causa dele o pecado entrou. Porém, como falamos também, todos nós individualmente somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pecados. Ninguém pode atribuir a culpa do pecado que tem em si mesmo nato a Adão, porque Cristo veio a este mundo para levar pecado de pecadores. O próprio Deus se fez homem, veio a este mundo levar pecado de pecadores. Então os pecados que Adão, por meio de Adão, como o pecado transbordou, abundou, por meio de Cristo, todo esse transbordar de pecados podem ser imputados nele. Ou seja, Deus não deixou o pecador à deriva, o pecador entregue a si mesmo. Então nós temos que entender isto. Que ainda que o pecado tenha sido entrado na humanidade, se originado em Adão, ao mesmo tempo, todo o pecado desta humanidade caída pode ser imputado em Cristo para a salvação e perdão. Então Deus não deixou o pecador sozinho, a esmo. Então aqui nós vemos nessa segunda parte a respeito da situação da queda do homem. Nós vemos aqui no capítulo 3, aliás, vamos ler, o capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta que a serpente fez à mulher, a Eva. Então, nesse início desse texto aqui, alguns dizem, não sabe se afirmar, se o diabo ele possuiu a serpente ou se ele tomou a forma
uma serpente. Não se sabe como foi esta ação, mas sabe-se que essa serpente, a Escritura é muito clara, ela representa o diabo. Essa serpente era o diabo. De uma forma ou de outra era Satanás ali, agindo na vida daquela mulher, que até então, até esse momento ainda, não havia perdido a graça sobre a sua vida, não havia ainda pecado até então. Porém, Satanás, ele escolheu um animal astuto. A serpente, como nós falamos, ela é astuta, ela é sagaz. Tanto que a Bíblia declara que entre os animais do campo é a que mais era esperta. E a serpente é assim. E Satanás soube bem escolher um animal. E ele chegou até a mulher, até Eva, e ele chega até ela e fala, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, ele faz uma oposição e um questionamento à ordem, ao mandamento de Deus. No versículo 17, Deus deu uma ordem, 16, 17, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus afirmou que o homem morreria se comesse. Então aqui nós vemos que a serpente, ela inicialmente tenta confundir a cabeça da mulher. Ela se opõe à ordem, ao mandamento de Deus ao homem, veja bem, ao homem, e tenta confundir a cabeça da mulher. É interessante nós notarmos aqui que todos os estudiosos concordam que possivelmente a mulher, a Eva, nesse momento, ela estivesse sozinha, sem um homem por perto. Ela estivesse sozinha, desprotegida, como a Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil, que carece da proteção do homem, do seu esposo. Nesse sentido, ela estava sozinha, frágil, desprotegida, não guardada. E ali a serpente aproveita este momento, um momento de vulnerabilidade. E é isso que nós temos que também entender, que o diabo, o Satanás, sempre vai aproveitar na vida de pecadores, sejam eles eleitos, salvos, momentos de vulnerabilidade, de fragilidade, de solidão para agir, para lançar o seu dardo inflamado, para que esse pecador venha cair na tentação do maligno, para que ele venha cometer um pecado. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus nos dá o escudo da fé para apagarmos todos os dardos inflamados do maligno. Porém, pecadores que não estão salvos, estão sujeitos a entregue a Satanás para fazerem a sua vontade. Mesmo que assim esteja entregue, Satanás incita cada vez mais pecadores a se oporem, a se rebelarem contra Deus continuamente. E aqui nós vemos que Satanás, ele possivelmente pega a mulher de surpresa, sozinha, desprotegida e desprevenida. É interessante aqui, no versículo 2, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, a mulher refuta a pergunta de Satanás em relação à oposição ao mandamento, à ordenança de Deus, dizendo, olha, do fruto das árvores nós comeremos. Ou seja, o Senhor não proibiu que nós comêssemos de todas as árvores. Não proibiu. Ele falou, de toda a árvore do jardim comeremos livremente. Ou seja, vamos ter acesso a todas essas árvores frutíferas. O Senhor deu para nós podemos comer de todas. Mas ela acrescenta no versículo 3 aqui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Olha que interessante. Ela acrescenta ainda a serpente, a mulher diz, olha, nós podemos comer livremente de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não podemos comer. Porque se comermos desta árvore, do fruto dessa árvore, nós vamos morrer, não podemos nem tocar. Aqui é interessante que Eva acrescenta para a serpente, para o diabo, que ela nem poderia tocar na árvore. Deus não disse não tocar, mas dá a entender que possivelmente Eva talvez tivesse aprendido com Adão, o seu marido, a respeito deste mandamento de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ordenou ao homem. Então o homem recebeu um mandamento da parte de Deus
para não transgredir a lei de Deus, e a sua mulher estava possivelmente sozinha, sendo tentada pela serpente, mas havia também do seu marido possivelmente recebido esta lei. Não dá para nós afirmarmos isso, mas possivelmente Adão transmitiu esta ordenança de Deus para Eva também. Olha, Eva, minha esposa, de todas essas árvores do jardim nós podemos comer. Qualquer árvore, a árvore da vida que estava lá até então, podemos comer qualquer árvore. E se Adão e Eva fossem um pouco mais sensatos, um pouco mais tementes a Deus, eles não buscariam esta árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus ordenou para que não comessem, mas iriam até a árvore da vida para ter vida para sempre. É interessante que eles foram atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore do conhecimento que Deus colocou ali no meio, não colocou em qualquer lugar, colocou bem no meio para que eles visualizassem com clareza. Esta árvore, ela representa a restrição de Deus para o homem. Ela representa um alerta, uma observância, a ordenança, aos mandamentos de Deus para o homem. Deus falou, olha, no dia em que comeres, certamente morrerás. Não é, foi uma ordem que Deus deu, e aquela árvore era para o homem entender que ele tem limites. Porque a Bíblia diz que o pecado, lá em 1 João 3,4, o pecado é transgressão da lei, é violação da lei de Deus. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Quando a gente peca, a gente transgride, a gente viola os mandamentos das leis de Deus. Então, o que acontece? Quando a gente peca, a gente ultrapassa os limites que Deus impôs. Por isso em Provérbios fala que nós não devemos remover os limites, os marcos da habitação que Deus estabeleceu. Isso quer dizer, ou seja, que nesta vida corporal terrena, nós temos limites impostos por Deus. E nós temos que respeitar, reverenciar e temer a Deus nos seus mandamentos, nas suas leis. Não podemos remover esses limites. Não podemos remover aquilo que Deus estabeleceu para o nosso próprio bem. Então é para o bem do homem e da mulher que eles obedecessem a Deus e não comessem daquela árvore. Era ali um alerta, era ali não mais do que uma advertência, era ali algo realmente imposto por Deus para que o homem vivesse bem e estivesse para sempre com Deus ali. O homem e a mulher. Deus colocou ali, não coma. Se você comer, certamente morrerá. A mulher disse à serpente já que não certamente, mas só queria morrer. Já havia uma dúvida, porque a Eva estava entrando na conversa do diabo. Estava sendo tentada naquele momento, seduzida pela serpente. Ela estava facilitando, entregando de ouro de bandeja. E era o que o diabo queria. A queda do homem, a queda da humanidade, da presença de Deus, porque ele caiu. Em 1 João fala que o diabo ele peca desde o princípio, e todo aquele que peca é filho do diabo. A origem está em Satanás, mas não vamos tratar disso hoje. Mas a origem do pecado está no diabo. A origem do pecado, ele foi o primeiro. E levou com ele uma parte de anjos e quis também, por inveja pelo pecado, ele quis também derrubar a humanidade, a criação de Deus. Ele quis contaminar o que Deus criou e fez bom. Tudo que Deus criou fez bom. Deus criava a terra, criou a planta, criou os animais. Ele falou, tu viu que tudo era bom. Criou o homem, tudo era bom. Tudo que Deus fez é bom. E deve ser recebido com ações de graças. Porque Deus só faz o que é bom. Deus nunca faz o que é mal. Mas o diabo não. Ele faz o que é mal desde o princípio. Foi criado perfeito, em formosura, em santidade. Mas resolveu se rebelar contra Deus. E não satisfeito, não obstante, ele também quis que o homem e a mulher, que Deus criou perfeitamente para a sua glória e louvor, também se rebelassem contra Deus. Isso, infelizmente, aconteceu. E aqui nós vemos, nesse versículo, que Eva conclui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. E aqui dá a entender que pela mulher Eva ter recebido possivelmente o mandamento do seu marido, seu esposo Adão, ela acrescenta, nem toque. Uma evidência talvez de um possível temor a Deus,
ainda nesse momento. Mas no versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então a serpente, o diabo fala à mulher, vocês não vão morrer. Se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Estava refutando novamente, colocando em objeção a ordenança, o mandamento de Deus. A serpente está dizendo, em outras palavras, se eles tivessem conhecimento do que era pecado ali, eles pensariam, a serpente está dizendo assim, pode pecar, um pecadinho só não faz mal. Um pecadinho só não faz mal. E é o que acontece hoje. As pessoas, às vezes, veem uma situação que parece inocente, que parece sem importância, mas sendo um pecado, elas vão e abocanham aquilo com toda a força, com tudo. É como um exemplo que sempre procuramos dar. Quando alguém liga numa casa, numa residência, e essa pessoa não quer atender, ela fala assim, manda dizer que eu não estou. E a pessoa pensa, poxa, eu não estou fazendo mal a ninguém, não estou prejudicando, só não quero atender. Então, fala para dizer que eu não estou. Quando se faz isso, essa pessoa está quebrando o 9º mandamento. Não darás falso testemunho, porque ela está mentindo. E toda mentira é pecado, o diabo é pai da mentira. Toda mentirinha é pecado. E o diabo é pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Faz a vontade dele. Porque ele é homicida e peca desde o princípio. Então, seja um pecador, pensa que às vezes coisas que são pequenas, que aparentemente são inofensivas, na verdade são nocivas diante de Deus. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Para Deus todo pecado representa juízo e condenação. As pessoas têm que entender que Deus é um Deus santo, um Deus justo. E Ele não pode ver o mal. Ele não pode ver o pecado em nenhuma forma que ele exista. Quando nós estamos falando desse pecado, dessa situação de Adão e Eva aqui, nós temos que entender a gravidade que o pecado traz sobre a humanidade. E o que ele tem causado. Vamos avançar aqui. Versículo 5. Olha só o que a serpente diz. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Em oposição, mostrando a sua rebelião e querendo que a mulher se rebele a Deus. Olha o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, ela insuflou vaidade, orgulho, cobiça na vida daquela mulher, na vida de Eva. Naquele momento, o diabo seduziu. Vocês vão ser como Deus. Olha só que pecado, que ofensa. E isso é diferente dos nossos dias? O que a ciência tenta fazer hoje? Nos nossos dias, tenta se igualar a Deus. Essa teoria da evolução, que quando fala que o homem veio de uma explosão, ou de uma ameba, ou veio lá do Neandertal, seja como for, é o homem tentando fazer a sua própria criação, tentando fazer Deus a sua imagem, o seu Deus, aquilo que eu criei. O homem tentando ser igual a Deus de muitas formas. Quando o homem não aceita que há um Criador, há um Deus, ele vai aceitar qualquer coisa no lugar de Deus. E com isso manter-se no pecado e afastar de Deus. Porque o homem foi criado para adorar, para glorificar a Deus. Quando o homem não cumpre este fim, esta finalidade para o qual ele foi criado, ele vai cumpri-la de alguma forma, mas não com Deus, mas vai satisfazer o seu próprio pecado. E isso é triste, porque isso traz sobre este pecador, esta pecadora, que não quer voltar-se a Deus, não quer olhar para o Criador, não quer voltar os seus olhos por meio da pessoa, do Filho, o Senhor Jesus Cristo, o qual Ele enviou a este mundo para que este pecador, esta pecadora, tenha vida verdadeiramente e seja novamente reconciliada com Deus. Porque a queda de Adão, o primeiro pai, trouxe o pecado a toda a humanidade, pois toda a humanidade está debaixo do pecado e destituída da glória e da presença de Deus.
mas por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo, todo pecador pode novamente estar na presença de Deus, pode novamente comungar, ter comunhão, ter um relacionamento novamente com Deus, em verdadeira santidade, que agrada a Deus, afastado do pecado, afastado dos ídolos, das idolatrias, de tudo aquilo que aborrece a Deus. No versículo 6, aqui começa o ingresso da mulher e do homem, aliás, do homem e da mulher no mundo. Aqui no versículo 6, o homem e a mulher, eles ingressam no mundo. Eles caem da presença de Deus. Versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aquilo que 1 João chamamos de concupiscência da carne, cobiça da carne. E agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, né? Soberba da vida. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós vemos a vaidade, tudo aquilo pelo qual a serpente veio trabalhando, veio articulando, veio seduzindo, atraindo a mulher. Aqui começa a tristeza da humanidade. Aqui começa a nossa tristeza. Porque o pecado, ele só traz consequências tristes para a vida do ser humano. Nada mais, nada menos do que isso. Só tristeza, desgraça. Pecado é algo para o qual nós não podemos brincar. Ainda que muitas vezes vacilemos, nós muitos, às vezes até talvez sem perceber a consequência do seu pecado, brinque com ele, mas o pecado ele tem consequências sérias e ele traz um juízo eterno, afastado de Deus, para todo pecador e pecadora. Porque o pecado traz condenação, traz afastamento eterno, traz o inferno para o homem e para a mulher que não se achega a Deus com verdadeiro arrependimento e fé. Então aqui no versículo 6, a mulher e o homem ingressam no mundo, pegam o ingresso da serpente. Aqui eles já foram, mas aqui eles aceitam o veneno da serpente, foram inoculados, injetados com este veneno do pecado, da serpente do diabo. E eles ingressam no mundo, aqui neste versículo 6. Aqui eles entram. E olha só no versículo 7 como é que começa a se desdobrar. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, Adão e Eva não tinham conhecimento do pecado. Aqui, eles começaram a conhecer o pecado, a entender o que era o pecado e a sua consequência. Aqui veio em Adão e Eva um sentimento de vergonha e medo. A vergonha e o medo começaram a fazer parte da vida do ser humano. A vergonha e o medo, porque o pecado traz vergonha. O pecado traz medo diante de Deus. Porque Adão e Eva até então não sabiam que estavam nus, eles andavam nus. E não sabiam que estavam assim nessa condição. Porque havia inocência, havia santidade. Por isso que o ser humano, geralmente os homens olham para uma mulher quando ela está com o corpo desnudo, quando ela está com determinados trajes, olha com malícia, com maldade, por causa do pecado. Adão passou a ver a sua mulher de uma outra forma que ele não havia. Ele viu a sua mulher possivelmente de uma forma desrespeitosa, e a sua mulher viu o seu marido de uma forma desrespeitosa. Por isso cozeram folhas de figueira, fizeram aventais para cobrir a nudez, porque o pecado entrou, os seus olhos foram abertos para o mal. Já não estavam mais em perfeita santidade diante de Deus. Ali o pecado começou a florescer na vida daquele casal, e eles perderam o privilégio, a oportunidade de estarem no jardim de Deus, em comunhão com Deus, para todo sempre ali, por causa do pecado. Eles viram a vergonha, e o pecado ele traz vergonha para o ser humano. Avançando aqui, versículo 8.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha que coisa. Toda pessoa que vive no pecado, quando ela tem contato com Deus, com a santidade de Deus, ela se oculta, ela se esconde. O pecado faz isso na vida daqueles que também conhecem a Deus muitas vezes e são eleitos, salvos pela graça. Quando cometem o pecado, a tendência do pecado é trazer vergonha, é trazer medo, temor, devido à santidade de Deus. E Satanás também se aproveita nesses momentos para lançar os seus dardos inflamados, porque já fez com aquele eleito, aquela eleita de Deus, aquela pessoa salva, tropeçasse em algum tipo de pecado, e lança mais um dardo para aquela pessoa também se afaste mais e mais de Deus, como se Deus não pudesse ainda perdoar o pecador, como se Deus não pudesse perdoar a pecadora que Ele salvou, que Ele elegeu pela sua graça. Mas também o pecador e a pecadora que não estão salvos ainda, eles pecam deliberadamente. E é tão interessante que muitas pessoas, mesmo não conhecendo a Deus ainda, elas têm algum senso de moralidade. Que senso é esse de moralidade se não foi ainda um resquício da graça de Deus na vida deste pecador e dessa pecadora, para que ela saiba que aquilo que ela está fazendo, que não agrada a Deus, seja algo que traz um pingo que seja de temor a este coração. No versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E versículo 10, ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E aqui nós vemos que o Senhor chama Adão, porque tinha comunhão com Adão até então. E chama por Adão, chama para ter a comunhão com ele. Porque o Senhor, a Bíblia diz, nós lemos, versículo 8, que ele passava na viração do dia. Ele não passava de noite, não passava num horário, num alto calor do dia. Ele passava na viração, num momento calmo. E nós vemos aqui que o Senhor chamou de uma forma tranquila. A Bíblia não diz que o Senhor trovejou, ainda que o homem já havia caído. E Deus havia sabido. Mas ele não trovejou com uma voz de trovão, não criou um terremoto, ainda que por causa do pecado, toda a natureza, toda a terra, ela foi amaldiçoada, transtornada por causa desta ação do homem. Imagina que quando eles comeram daquele fruto, e é um pecado, é um erro muito grande dizer que esta árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto era uma maçã, porque as maçãs foram criadas por Deus, a macieira foi criada por Deus, é uma fruta saborosa e que tem muitas propriedades para o nosso organismo. É até um erro, um pecado dizer que foi uma maçã. E isto não é verdade, não sabemos que fruto era, mas era um fruto desejável. E comendo desse fruto, o pecado ele passa a manifestar os seus efeitos na humanidade. Imagina a terra começando a mudar, todas as coisas começando a mudar, a vegetação, os animais começaram a manifestar um outro comportamento por causa da desobediência de um homem. Porque Eva transgrediu primeiramente, tentada pela serpente, e depois seduziu o seu marido com os mesmos argumentos da serpente, possivelmente. Mas a responsabilidade estava em Adão. Ele era o cabeça, ele era o federal de toda a humanidade. Era ele que deveria obedecer a Deus e fazer com que a sua mulher obedecesse também. Não podemos conjecturar o que seria se Adão não tivesse comido, mas era certo que ele tinha responsabilidade para com a sua mulher, para não deixá-la desprotegida e fazer com que ela não tivesse tido oportunidade de ser seduzida pela serpente. A responsabilidade estava sobre este homem, Adão, e por sua desobediência ao mandamento de Deus, às leis de Deus, o pecado passou. Então o Senhor chamou Adão de uma forma tranquila. Onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava no escondido. Olha que interessante, o pecado
faz com que as pessoas, elas caem no seu próprio laço. O pecado torna a pessoa ingênua para ele mesmo. Ora, ele estava com tanto temor a Deus que falou: Senhor, estou nu. E Deus disse, depois Deus diz ainda: quem te mostrou que estava nu? No verso 11, quem falou para você que você estava nu? Ele falou: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. Porque o pecado, para aquele que conhece a Deus, traz medo, traz temor, porque Deus é santo. E o pecador que conhece a Deus, que um dia foi salvo pela graça, sabe que se ele peca e permanece no pecado, ele está condenado e vai para o inferno. Mas aquele que peca deliberadamente, peca de uma forma normativa, de uma forma iníqua, ou seja, ele acha que o pecado é algo normal para o ser humano. O pecador, a pecadora que permanece numa vida de pecado, não tem esta sensação, esse sentimento de temor a Deus para se apartar do pecado e para agradar a Deus. Mas a oportunidade que Deus dá ao pecador, à pecadora, que anda no pecado de forma deliberada, após a queda do primeiro homem, da primeira mulher, Adão e Eva, é através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este pecador, esta pecadora tem que ouvir o Evangelho e reconhecer a gravidade do pecado em sua vida. Ou seja, reconhecer que tem um pecado que nasce com ela, nasce com ele, e que ofende a Deus. E que esta mulher, este homem precisa se arrepender. Não pode permanecer nessa condição. Não pode achar que o pecado que habita nela, porque achamos que falamos semana passada e sempre falamos aqui nas reuniões, que o pecado ele se dá assim externamente, através de vícios, de mentiras, de guerras, de prostituições, de tantas coisas que o ser humano faz contra Deus e contra si mesmo. Mas esta natureza de pecado que habita nela, os maus pensamentos, os maus sentimentos, que poluem a mente e o coração, que diante de Deus causam aversão, porque o pecado é uma apatia, uma aversão a Deus. Deus não pode com o pecado. Deus odeia o pecado. O pecado para Deus é o que há de pior em tudo que existe. E tanto que o pecado tem a sua própria lei, mas o pecador tem que ver este pecado, ver que a sua natureza, ver que aquilo que, mas eu não minto tanto, eu não roubo, eu não me prostituo, eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, eu cuido bem da minha casa, eu procuro fazer tudo certinho, todas estas coisas bonitinho, arrumadinho, não quer dizer que o pecador, a pecadora está agradando a Deus, porque podemos fazer todas as boas coisas, mas o nosso coração está cheio de maldade. Está cheio de pensamentos que desagradam a Deus e que se Deus pudesse colocar um holofote em nossa mente e expor para nós, numa tela, os nossos pensamentos, nós veríamos que nós estamos de uma forma desagradável, de uma forma condenável diante de Deus. Porque nós veríamos ali o nosso espelho, a nossa iniquidade como espelho. Veríamos a nossa maldade como espelho, veríamos nossos pecados como espelho, se Deus fizesse isso. E é por isso que a palavra é pregada, o Evangelho é pregado para que o pecador possa ter a oportunidade de se arrepender, ou seja, de rever a sua vida, de rever o seu pecado, de rever a sua natureza, a sua iniquidade diante de Deus. O primeiro homem e a primeira mulher pecou, e toda a humanidade passou a pecar desde então. Mas Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo, para livrar a humanidade do pecado. Deu oportunidade por meio do Filho. E é por isso que aqui na Escritura, Adão, no verso 10, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Ele viu o seu pecado, mas com ingenuidade não reconheceu, declarou a Deus o seu próprio pecado, não como confissão, mas como ingenuidade, não sabendo daquilo que havia feito, mas não percebendo aquilo que havia declarado diante de Deus. Por isso Deus diz: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses. A pergunta que Deus faz a Adão é:
que Deus confronta Adão com a sua lei, com o seu mandamento. Deus confronta o pecado com a lei, porque a Bíblia diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós só sabemos o que é pecado por causa da lei de Deus. É por isso que inicialmente, antes da queda do homem e da mulher, Deus deu uma ordem para que não comesse da árvore. A árvore ali, bem no meio, era ali um alerta. Era Deus dizendo, não viole, não ultrapasse os limites que eu lhe coloquei para o seu próprio bem. E quando o homem faz, o ser humano faz isso, toda vez que o homem peca, ele transgride, ele viola a lei de Deus, ele traz consequências terríveis e severas para si mesmo. A maior consequência que a humanidade legou para si mesmo depois da queda foi a morte. Porque o salário do pecado é a morte. As enfermidades, ainda que Deus use as enfermidades, muitas vezes de uma forma benéfica para tratar com o pecador, mas elas também são fruto do pecado. Todas as coisas ruins que existem neste mundo são frutos do pecado. Tudo que há de mal nesta vida. Deus deu uma ordem e um limite para o homem, para que o homem não transpassasse. E vemos que o pecado na vida desse homem, o pecado ele corrompe. Podemos ver isso em Isaías 30, 22. O pecado entristece o Espírito de Deus. Efésios 4, 30. O pecado é rebelião contra Deus. Levítico 26, 27. O pecado é um ato cruel de falsidade contra Deus, porque o pecador facilmente se esquece dos benefícios da misericórdia de Deus para com ele. A exemplo de Judas, foi tão beneficiado com Deus, com o Senhor Jesus, que o traiu. O pecado é uma doença terrível, né? Isaías 1:5 fala, toda a cabeça está enferma. O pecado é irracional, ou seja, é perverso e louco. Quantas pessoas não cometem ações perversas, né? Fazem coisas que a gente fala, isso é coisa de louco para fazer assim. Só um louco, isso é o pecado. As pessoas quando nesses protestos, manifestações, mulheres que tiraram sua roupa e fizeram coisas horríveis nessas manifestações políticas. Isso é o pecado. O pecado é doloroso. A pessoa que vai atrás do pecado, ela sofre muito com dores. Judas sofreu muito antes de morrer e se enforcar, porque traiu a Cristo, traiu o próprio Deus. O pecado faz com que o homem perca a sua honra. Rúben, filho de Jacó, subiu ao leito do seu pai, de uma das concubinas do seu pai, e perdeu a excelência da primogenitura, lá em Gênesis 49, 4. Ele perde a honra. O pecado perturba a paz de espírito. Novamente, Judas Iscariotes, atemorizado, saiu para se enforcar. O pecado produz perversidades. Lamentações, Jeremias 1:5, Zacarias 5:4. E por fim, o pecado traz condenação eterna. O pecado traz a condenação. E como falamos aqui, o pecado é odiado por Deus. O pecado é algo terrível. Thomas Watts